Você já ouviu falar de um homem que foi discípulo de quem ouviu o próprio apóstolo João? Já parou para imaginar o que significaria sentar aos pés de alguém que conviveu com os apóstolos e ouvir, com os próprios ouvidos, relatos vívidos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o amor de Deus manifestado em carne e osso? Essa não é uma ficção sagrada, nem um conto devocional exagerado. Essa é a história real de Santo Irineu, um exemplo da fé cristã primitiva, um defensor incansável das promessas de Deus, e um mártir que selou sua vida com o sangue do Evangelho. Ele viveu entre perseguições, hereges, tensões políticas e espirituais, e mesmo assim, permaneceu firme. Mas o que o sustentava? De onde vinha essa fé inabalável? Neste vídeo, você vai mergulhar numa jornada surpreendente. Vamos lado a lado com Irineu, da sua juventude, sedenta por sabedoria, passando por seu chamado como pastor e mestre, até o seu testemunho final como mártir da esperança. Você vai entender por que a vida desse santo não é apenas um capítulo antigo da história da igreja, mas uma resposta urgente para os dilemas da fé de hoje. Você vai descobrir como suas palavras ecoam com força nos tempos atuais, como ele desmascarou as heresias com amor, como viveu a oração como combustível da verdade e como seu legado continua tão relevante quanto no século II. Mas esse vídeo não é para quem quer só aprender, mas para quem quer ser transformado, porque a grande verdade é essa: enquanto muitos hoje negociam valores, abandonam a fé ou vivem no raso da espiritualidade, Santo Irineu nos chama de volta à profundity. Ele nos sacode com sua coragem, nos envolve com sua sabedoria e nos provoca com sua entrega. E aqui vai uma afirmação forte, que pode até incomodar alguns. Não basta acreditar em Jesus, é preciso segui-lo até o fim. E Irineu seguiu, com todo o coração, e morreu por isso. Será que nós estamos dispostos ao mesmo? Ou será que estamos moldando um cristianismo confortável, desfigurado, distante da cruz? Antes da gente começar essa jornada, me responde aqui nos comentários o que mais te impressiona em um santo: a coragem, a fé ou a sabedoria? Quero te ver interagindo aqui embaixo, porque o seu comentário pode inspirar outras pessoas. E, se você sentir que esse conteúdo está tocando sua alma, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito na missão de espalhar a palavra e manter essa chama acesa. E não esquece de ativar o sininho para receber todos os próximos conteúdos sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a fé que salva e transforma. Você já parou para pensar no poder de uma testemunha ocular da fé? Imagine crescer ouvindo não apenas histórias sobre Jesus, mas relatos vivos de quem ouviu diretamente dos apóstolos. Foi exatamente nesse solo sagrado que nasceu e floresceu Santo Irineu. Nascido por volta do ano 130, em Esmirna, atual Turquia, Irineu foi formado espiritualmente num ambiente onde a voz dos discípulos dos apóstolos ainda ecoava com força. Ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo direto do apóstolo João. Você percebe a grandiosidade disso? Irineu não se formou na fé por meio de lendas ou tradição distante, mas mergulhou numa corrente viva, ainda pulsante, da verdade apostólica. Agora imagine um jovem inteligente, sedento por sabedoria, ouvindo com reverência as memórias de um homem que havia convivido com João, o discípulo amado. Irineu não apenas ouvia menos, ele absorvia, meditava e vivia aquilo que aprendia. Não era uma fé teórica, mas uma fé encarnada, testemunhada, cheia do Espírito Santo. E é impossível não se perguntar: o que aconteceria se nossa juventude de hoje tivesse acesso a esse tipo de formação espiritual? Talvez a fé deixasse de ser um conceito abstrato e se tornasse de fato o fundamento da vida. Irineu cresceu assim, sendo moldado não por filosofias humanas, mas pelas promessas de Deus transmitidas de geração em geração. De modo vívido e apaixonado, é impossível falar de Irineu sem destacar sua sede de verdade. Ele viveu numa época em que a fé cristã era ameaçada por todo tipo de heresia e distorção. Mas ainda jovem, ele compreendeu que a única resposta para a confusão espiritual era retornar às raízes da fé, às palavras de Jesus e ao ensinamento puro dos apóstolos. E não seria exatamente isso que falta em nossos tempos? No meio de tantas vozes e doutrinas, quantos buscam a simplicidade poderosa do Evangelho original? Irineu nos ensina que o verdadeiro conhecimento não é uma acumulação de ideias, mas um reencontro com o Verbo encarnado, Jesus Cristo,
o caminho, a verdade e a vida. Sua juventude não foi desperdiçada. Ao contrário, foi consagrada. E aqui há um chamado forte para todos nós. Como estamos usando nossos anos de vigor? Irineu mergulhou nos escritos sagrados, no testemunho dos mártires e na oração constante. A fé não era um acessório, mas a própria razão de existir. Isso mexe com você? Porque deveria. Em um tempo onde tantos jovens buscam sentido em vazios digitais e promessas temporárias, Irineu mostra que a esperança verdadeira está na fidelidade às promessas de Deus. Não é uma esperança ilusória, mas firme como uma rocha, capaz de sustentar até mesmo em tempos de perseguição. E enquanto ele crescia em sabedoria e santidade, o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais hostil ao cristianismo. Perseguições se intensificavam, heresias se espalhavam e a confusão reinava. Mas Irineu não se escondeu. Ele não escolheu a neutralidade. Como um verdadeiro discípulo, ele se preparava para defender a fé, não com arrogância, mas com mansidão e firmeza, como recomenda a própria Escritura. E você? Está se preparando? Está cultivando sua fé para os dias difíceis? Ou tem se contentado com uma fé rasa, sem raízes? Irineu nos convida a aprofundar, a amadurecer, a nos tornar verdadeiros soldados da luz. Foi ainda jovem que ele se mudou para Gália, na atual França, onde começaria a trilhar o caminho que o levaria ao martírio. Mas veja bem, ele não foi apenas um missionário corajoso, ele foi também um construtor de pontes entre culturas. Irineu levou a fé apostólica para um povo diferente, com costumes distintos, e ali plantou a semente do Evangelho. E isso nos desafia, não é? Quantas vezes nos fechamos em nossas bolhas, em nossos grupos confortáveis, quando o chamado é para sermos sal da terra e luz do mundo? A missão de Irineu foi uma extensão do amor de Deus. Sair, anunciar, semear, mesmo em terras duras. Seu exemplo nos ensina que o discipulado é mais do que ouvir, é transmitir. Irineu não guardou para si os tesouros que recebeu. Ele se tornou uma voz que ecoava a verdade, uma tocha que acendia outras tochas. E hoje, séculos depois, essa mesma chama ainda brilha, convidando cada um de nós a fazer o mesmo. O que tem feito com a fé que recebeu? Está acendendo outras vidas ou escondendo sua luz debaixo do alqueire? A história de Irineu grita uma resposta clara. Fé verdadeira é fé compartilhada, proclamada, vivida até as últimas consequências. Ele era conhecido por sua doçura e equilíbrio, mas também por sua firmeza doutrinária. Irineu sabia que o amor não anula a verdade, menos ao contrário, ele a revela com mais força. Em suas palavras, encontramos um eco do próprio coração de Jesus, cheio de compaixão, mas intransigente com a mentira. E esse equilíbrio é raro, não é? Em um tempo onde muitos confundem tolerância com relativismo, Irineu nos mostra que é possível ser profundamente amoroso e, ao mesmo tempo, totalmente comprometido com a verdade da Bíblia. Isso nos obriga a refletir. Estamos mais preocupados em agradar ou em ser fiéis? E à medida que o jovem Irineu se destacava por sua sabedoria, espiritualidade e dedicação, os olhos da igreja se voltaram para ele. Era evidente que o Espírito Santo o conduzia. Mas tudo isso não foi resultado de um dom isolado. Foi fruto de formação, de entrega, de uma vida moldada na oração e na obediência. E talvez essa seja a maior lição do início da sua história. Santidade não nasce por acaso. É construída, dia após dia, com escolhas pequenas e grandes, com fidelidade silenciosa, com amor à palavra de Deus e às almas. Irineu nos mostra que o céu começa a ser conquistado aqui. No ordinário vivido com fé extraordinária, a juventude de Santo Irineu é um convite à conversão, ao aprofundamento, à coragem. Ele não esperou a velhice para se entregar a Deus. Pelo contrário, foi no vigor dos seus dias que ele escolheu ser todo do Senhor, e isso nos incomoda de forma santa, porque mostra que é possível sim viver uma vida inteira com propósito, desde o começo até o fim, sob a direção do Espírito Santo. E aí está o gancho que nos leva ao próximo capítulo da sua história. Como esse jovem discípulo se tornou pastor e defensor incansável da fé apostólica, em tempo de perigos, confusões e ameaças. Assumir o pastoreio de uma comunidade no meio da tempestade exige mais que coragem. Exige uma fé moldada no fogo da oração e uma confiança plena nas promessas de Deus. Quando Irineu se tornou bispo de Laian, por volta do ano 177,
A igreja local já havia provado o peso da perseguição romana. Muitos cristãos haviam sido martirizados brutalmente, inclusive o próprio bispo anterior, Potino. Você consegue imaginar o clima? Medo por todos os lados, sangue ainda fresco, famílias dilaceradas, e mesmo assim, aquele povo permanecia firme, sustentado pelo amor de Deus e pela esperança da salvação. Foi nesse cenário que Irineu entrou, com sua voz serena e sua mente afiada, pronto para proteger o rebanho e preservar a verdade. Mas havia uma ameaça ainda mais insidiosa do que as feras dos anfiteatros, as heresias, ideias falsas sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo se espalhavam como veneno disfarçado de mel. Uma das mais perigosas era o gnosticismo, que ensinava que a salvação só era possível por meio de um conhecimento oculto, reservado a poucos iniciados. E Irineu percebeu logo que esse ensino contradizia tudo o que havia recebido dos discípulos dos apóstolos. Como poderia o amor de Deus ser seletivo? Como o Evangelho, que foi proclamado abertamente por Jesus, poderia ser reduzido a segredos? Essas perguntas retóricas ecoam até hoje e nos fazem refletir. Estamos firmados na verdade bíblica ou seduzidos por novidades vazias? Irineu, com sua profunda formação apostólica, sabia que não bastava condenar as heresias. Era preciso explicar, com clareza e caridade, a beleza da fé verdadeira. E foi assim que nasceu uma de suas maiores obras, Adversis Heresies, contra as heresias. Um verdadeiro monumento teológico, escrito com firmeza e ternura, com razão e espiritualidade. Nesse escrito, Irineu não só desmonta os erros doutrinários, mas apresenta Jesus como o centro de toda a história, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele mostra que a salvação não é fruto de um segredo, mas de uma pessoa, Jesus, o Verbo encarnado que se fez carne por amor, para nos salvar. Você sente o peso dessa missão? Irineu não era um teórico frio, mas um pastor apaixonado pela verdade e pelas almas. Ele sabia que cada mentira espiritual tem consequências eternas. Ele via os cristãos simples sendo confundidos por falsos mestres, e não podia se calar. Sua luta era uma luta de amor. Amor à palavra, amor à tradição viva da igreja, amor ao povo de Deus. E isso nos leva a um ponto importante. Será que hoje temos essa mesma paixão pela verdade? Ou temos preferido o silêncio confortável? Ao confronto necessário, Irineu nos confronta com seu exemplo. Quem ama, protege. Quem crê, ensina. Quem segue Jesus não foge da responsabilidade. O combate às heresias também revelou o quanto Irineu compreendia profundamente a unidade entre Escritura, tradição e magistério, os três pilares da fé católica. Ele afirmava com clareza que a verdade da fé não está sujeita à interpretação individual, mas foi confiada aos apóstolos e transmitida pela sucessão apostólica. E aqui está uma de suas frases mais marcantes: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. Essa convicção simples, porém poderosa, ainda sustenta a fé de milhões de católicos hoje. Afinal, a verdade não muda. Ela é eterna como aquele que a revelou Jesus. E é interessante notar que Irineu não combatia com ódio ou com sarcasmo. Seus escritos são cheios de paciência e de um desejo sincero de trazer os desviados de volta ao redil. Em vez de ridicularizar os hereges, ele procurava entender seus argumentos para então refutá-los com caridade e precisão. Que exemplo, não é? Em tempos de debates inflamados e cancelamentos rápidos, Irineu nos ensina o poder da mansidão aliada à firmeza. Sia firme sem ser amargo, ser claro sem ser cruel, ser luz, mesmo diante da escuridão do erro. Isso é obra do Espírito Santo, que age em corações humildes e entregues. Sua atuação como bispo também foi marcada por uma postura profundamente conciliadora. Em meio a uma polêmica sobre a data da Páscoa entre as igrejas do Oriente, do Ocidente, Irineu interveio pedindo unidade e respeito mútuo. Para ele, as diferenças disciplinares não deveriam causar rupturas na comunhão da fé. Esse episódio revela o coração pastoral de Irineu. Mais do que vencer debates, ele queria construa, e talvez essa seja uma das grandes lições do seu episcopado. Em meio a conflitos, escolher sempre o caminho do amor que não relativiza a verdade, mas também não fecha as portas ao diálogo. Não é exagero dizer que Irineu foi um dos primeiros grandes teólogos sistemáticos da Igreja. Ele organizou, explicou e defendeu a fé católica
com uma clareza impressionante para sua época. Seu pensamento foi tão sólido que influenciou gerações e continua sendo estudado até hoje. Mas mais do que suas ideias, foi sua vida que impressionava. Porque ele falava com autoridade, sim, mas uma autoridade que vinha da coerência, da oração, da intimidade com Jesus. Seu ensinamento não era decorado, era vivido. E isso nos faz perguntar: temos vivido o que professamos? Nossa fé tem encarnado em nossas atitudes, palavras e escolhas? Em sua luta pela ortodoxia, Irineu sempre apontava para a centralidade de Jesus Cristo. Contra os gnósticos, que dividiam o mundo em dualismos absurdos, ele afirmava: Gloria Dei vivens homo, a glória de Deus é o homem vivo. E o que isso quer dizer? Que Deus se alegra quando o ser humano vive plenamente sua vocação, em comunhão com Ele, que a salvação é para todos, acessível, visível, concreta, nada de segredos esotéricos, nada de fuga da realidade. Jesus veio para restaurar tudo, para curar nossas feridas, para devolver ao ser humano a dignidade de filho. E isso muda tudo, não é? Porque nos devolve a esperança. Irineu foi mais do que um bispo. Foi um farol numa época sombria, um defensor da fé, um mestre da verdade, um pastor segundo o coração de Deus. Em cada página de seus escritos, em cada ação de seu ministério, ele deixava claro que seguir Jesus é mais do que crer. Issaentruger é se deixar moldar pelo amor de Deus, e enquanto ele guiava sua diocese com sabedoria e coragem, ele preparava também seu coração para o testemunho supremo da fé, o martírio. Chega um momento na vida dos santos em que o amor vivido precisa ser selado com sangue. Para Irineu, esse momento chegou silenciosamente, sem alardes, mas com a força de uma alma madura na fé. Já idoso, com décadas de serviço pastoral nas costas e cicatrizes da luta doutrinária no coração, Irineu foi confrontado com a perseguição final. As autoridades romanas viam nele um perigo. Sua influência crescia, sua sabedoria conquistava, sua fé não cedia. E o império não tolerava quem se recusava a dobrar os joelhos aos ídolos. E você, diante da pressão, da zombaria, do sistema, menos dobraria os joelhos, ou levantaria os olhos aos céus, como Irineu? Não se sabe em detalhes como se deu seu martírio, mas a tradição é clara. Irineu morreu por causa de Jesus, ele foi fiel até o fim, e é isso que importa. Seu nome foi registrado não em lápides apenas, mas no coração da igreja como um exemplo vivo de fidelidade. Que começou com um jovem discípulo atento em Esmirna terminou com um mártir convicto em Laen. O círculo se fechou. A semente germinou. E o sangue, como dizia Tertuliano, torna-se semente de novos cristãos. Isso te toca, porque deveria. Irineu não teve uma morte trágica, menos teve uma vitória gloriosa. E essa glória é promessa também para mim e para você. Da sua vida, Irineu não desapareceu. Ao contrário, ele se tornou ainda mais presente. Seu legado atravessou séculos. Suas obras foram estudadas, copiadas, citadas por padres da igreja, teólogos, místicos, pastores e até mesmo papas. Sua voz continua ecoando, como um pai que deixa conselhos eternos aos filhos. Em um mundo sedento de direção espiritual, Irineu oferece orientação firme e amorosa. Em tempos de crise, ele nos lembra: a verdade não muda, a fé não falha, e Jesus continua sendo o centro. Quem constrói sua casa sobre essa rocha não será abalado. Você está ouvindo essa voz? Porque ela ainda fala, mesmo no silêncio. Foi por tudo isso que em 2022, o Papa Francisco o declarou doutor da Igreja com o título de Doctor Unitatis, o doutor da unidade. E o que esse título nos revela? Que Irineu não foi apenas um combatente da verdade, mas um construtor de pontes. Ele uniu o Oriente e o Ocidente, a tradição e o magistério, o rigor doutrinário e a caridade pastoral, seu espírito conciliador e sua fidelidade às raízes apostólicas mostram que é possível caminhar na verdade sem perder a ternura, que é possível dialogar sem trair o Evangelho. E num tempo de polarizações religiosas, Irineu se ergue como um farol de equilíbrio e sabedoria. Mas o legado de Irineu não é feito apenas de títulos e livros. Ele vive em cada cristão que escolhe permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor convida à apostasia. Ele vive em cada jovem que prefere a oração ao entretenimento vazio, em cada catequista que ensina com amor, em cada pai que forma seus filhos na fé,
em cada sacerdote que proclama a palavra com coragem, em cada alma que se recusa a relativizar o Evangelho. Irineu vive quando a fé é vivida, quando a esperança é proclamada, quando o amor de Deus é colocado em prática, e isso é uma herança que nenhuma perseguição pode apagar. E talvez o aspecto mais profundo do seu legado seja este. Ele nos ensinou que o cristianismo não é um sistema de ideias, mas um encontro com uma pessoa menos Jesus Cristo. Ele escreveu: "O Verbo de Deus se fez homem para que o homem se tornasse filho de Deus." Essa frase resume toda a sua teologia, toda a sua espiritualidade, toda a sua vida. Para Irineu, não havia nada mais importante do que conhecer Jesus, amar Jesus, servir Jesus, e aqui está o convite. E se a gente voltasse ao essencial? E se deixássemos de lado as distrações e mergulhássemos nesse amor que transforma? Irineu aponta o caminho. O resto é com a gente. O martírio de Irineu não foi apenas um fim digno. Foi uma consagração, um selo, um amém definitivo. Aquilo que ele sempre acreditou e pregou. Ele morreu como viveu, em comunhão com Deus, em fidelidade à igreja, em amor ao próximo. E sua morte não foi silenciosa aos céus. Ela foi um testemunho que subiu como perfume agradável, como sacrifício puro. A terra se manchou de sangue, mas o céu se encheu de glória. Irineu entrou para a eternidade como um servo fiel, como um guerreiro da luz. E nós, qual será nosso fim? Estamos nos preparando para morrer bem menos ou apenas para viver confortavelmente? Hoje, quando celebramos sua memória, somos chamados não apenas a admirá-lo, mas a imitá-lo, porque os santos não foram super-heróis, foram homens e mulheres comuns que fizeram escolhas extraordinárias, escolhas de fé, escolhas de esperança, escolhas de entrega total. Irineu poderia ter se calado, se acomodado, se protegido, mas escolheu falar, ensinar, entregar-se. Escolheu o caminho estreito e porta apertada. Escolheu perder a vida para ganhá-la em plenitude. Você está disposto a fazer o mesmo ou está apenas assistindo à fé de longe como espectador? A história de Irineu não é sobre um homem antigo, é sobre o que acontece quando alguém se deixa moldar completamente pelo Espírito Santo. É sobre o impacto de uma fé autêntica. É sobre viver o Evangelho com coragem, com doçura, com verdade. É sobre ser luz no mundo, mesmo que o preço seja alto. É sobre amar até o fim. Irineu viveu isso. E por isso, mesmo tantos séculos depois, ele ainda nos comove, nos inquieta. Ele não é só um nome numa lista de mártires. Ele é uma chama que continua acesa, um convite permanente à santidade. Vai aceitar o chamado? E assim, Santo Irineu nos entrega seu último testemunho. Viver por Jesus, morrer por Jesus, permanecer em Jesus. Esse é o legado que ele deixou. E que nenhum tempo, nenhuma heresia, nenhuma perseguição pôde apagar. Seu nome continua sendo proclamado, sua doutrina continua sendo estudada, sua vida continua sendo celebrada. Mas mais do que isso, sua fé continua sendo vivida por milhões de cristãos, que como ele, colocaram tudo nas mãos do Senhor. E a tocha está em nossas mãos. Vamos carregá-la adiante, porque a corrida não terminou, e o céu nos espera. Chegamos ao fim desta jornada pela vida de Santo Irineu, mas talvez, para você, esse não seja um encerramento, e sim um começo. Porque agora que você conhece a força dessa fé inabalável, agora que viu como um homem cheio do Espírito, Santo enfrentou heresias, perseguições e até a morte por amor a Jesus. A pergunta que ecoa dentro da alma é: e eu, que estou fazendo com a fé que recebi? A história de Irineu nos mostra que ser cristão não é carregar um título, é viver uma missão. Não é apenas falar de Deus, é permitir que o amor de Deus fale por meio de nós, em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Irineu não buscava fama, não queria holofotes, ele só queria ser fiel. E veja o impacto. Séculos se passaram, e o seu nome ainda inspira, desafia, sacode consciências adormecidas. Porque quem vive pela verdade, nunca morre de verdade. E agora que essa semente foi lançada no teu coração, ela precisa frutificar. Não basta admirar os santos, e precisa imitá-los. Não basta se emocionar com a história. É necessário transformar essa emoção em oração, em compromisso, em mudança de vida. Então eu te pergunto, com todo carinho e verdade, qual será
o seu legado. O que dirão de você quando sua caminhada aqui terminar? Vai deixar só memórias ou testemunhos de fé? Talvez você esteja pensando, mas eu não sou santo, não sou mártir, não sou doutor da igreja. Tudo bem, Irineu também começou como um jovem comum, mas ele se entregou, ele se deixou moldar, e essa mesma graça está ao seu alcance. Está aí, agora mesmo, tocando a sua alma. Não despreze esse chamado. Não deixe para depois. A vida é breve e o reino de Deus é urgente. Ore com profundidade. Leia a Bíblia com sede. Participe dos sacramentos com alegria. Deixe o Espírito Santo agir em você. A fé não é teoria. É vida, é renúncia, é salvação. É fogo que queima, purifica e ilumina. E se esse vídeo tocou seu coração, eu quero te pedir duas coisas bem simples. Primeiro, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar muitos outros conteúdos como este. Histórias que edificam, reflexões que transformam, orações que te ajudam a caminhar firme na fé católica. E segundo, escreva aqui nos comentários o que mais te tocou na vida de Santo Irineu. Foi a coragem? A sabedoria? A serenidade no meio das crises? O seu comentário pode ser luz para outra pessoa. Pode evangelizar mais do que você imagina. Para encerrar, quero deixar com você uma promessa eterna da Palavra de Deus, que nos fortalece em tempos de combate espiritual. Está em 2 Timóteo capítulo 4. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que essa mesma coroa, conquistada por Irineu, com sua vida inteira, também nos seja dada no tempo certo. Se fomos fiéis, se fomos santos, se fomos... Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te conduza, e que o amor de Deus seja tua força, sempre. Amém.